Meu nome é Maria Oliveira. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho é, da matéria Aspectos Antropológicos da Universidade Estácio de Sá. Estou cursando o primeiro semestre do curso de Letras. Então, sempre tive vontade de fazer o curso de Letras. E quando eu fui fazer a minha primeira licenciatura, minha turma não deu, né, para o curso de letras, e para não ficar sem estudar, eu entrei na turma de biologia, ciências biológicas. Já sou formada em ciências biológicas pela Universidade Unopar, né? E agora estou na Universidade Estácio de Sá para apresentar o meu trabalho, Aspectos Antropológicos. Podemos observar a educação é a base para um bom desenvolvimento do homem, né? Então a educação é fundamental para o homem, mulher e o homem homem, né? Então, né, o meu trabalho fala, né, das diferenças sociais, né? Então sabemos que existem muitas diferenças sociais, e essas diferenças começam também na educação. Então, quando a criança nasce e vai para a escola, já existe essa diferença, né? Existe filhos de pais com poderes aquisitivos melhores, e existem pais com poderes aquisitivos menores. Então, eu posso observar aqui na minha cidade que filhos de pais que têm melhores condições têm uma educação melhor. Melhor, que eu quero falar assim, estudam em escolas que dão ensino melhor, proporciona melhor aprendizado. E filhos de pessoas com poucos poderes aquisitivos estudam em escolas públicas, que às vezes o ensino não é tão bom. Então, esses pais que têm melhores condições apostam na educação nos primeiros anos, né? Porque o caráter do cidadão começa lá na infância, né? Então, a criança, ela é formada lá nos primeiros anos, né? Se ela tem uma boa educação no começo, ela terá um futuro mais melhor, né? Eles apostam na educação lá na infância, no ensino fundamental, e como a gente sabe, os filhos de pessoas que têm mais poder aquisitivo que ingressam nas faculdades públicas, porque a faculdade é o período que se gasta mais dinheiro, né, para se formar. Então a gente já vê a divisão desde lá do começo, né, da vida, da infância da criança. Então, esses são esses aspectos que a gente vê na nossa sociedade. A gente vê essa diferença de criança para criança. Isso não quer dizer que esta criança ela não vai ter um bom futuro também. As crianças de pais com menores poderes aquisitivos. Mas com certeza essa criança ela vai ter que lutar mais, vai ser mais desafiador para ela conseguir um lugar melhor na sociedade, um lugar ao sol, como fala. Então, meu trabalho vem falar dessa diferença social de crianças, filhas de pais com melhores condições, e de crianças com pais com melhores condições. A gente sabe que a criança, filha de pais que tem menores condições, até os pais têm pouco esclarecimento. Então, ele acha, não põe assim o estudo em primeiro lugar. Muitos não colocam em primeiro lugar. Então, muitas das vezes a criança
é, sai da escola até por falta de incentivo dos pais. Então, os pais acham mais importante elas começarem a trabalhar para poder ajudar eles em casa, o que é um erro. A criança, ela tem que estudar, mesmo que a escola não seja tão boa. Ela tem que estar na escola porque é a época que está desenvolvendo suas habilidades, os seus dons, seu caráter. Então a criança precisa de uma boa formação, um bom desenvolvimento intelectual. Então é na escola que isso acontece, né? Então lá na escola que ela vai despertar suas aptidões, seja para música, seja para o teatro, seja para a política, né? Porque a escola ela desenvolve tudo isso na criança, né? Suas habilidades, aptidões que elas vão ter no futuro. Então, se ele vai ser um advogado, se ele vai ser um cientista, se vai ser um professor. Então, é lá na escola que eles vão se descobrir. Então, é lá no começo que eles têm que ter uma boa educação. Então, quando a criança sai da escola, ela começa a trabalhar, então ela já é, não vai ter mais tempo quando voltar, né? Um adulto para se dedicar o tanto quanto ela é criança. Então, o lugar de criança é na escola. Então, como eu falo no meu trabalho, né? Uma casa para ficar bem, de pé, né? Não cair com vendaval, ela tem que ter um bom alicerce. Isso começa quando é criança. Então, voltando de novo, se a criança abandona a escola e já volta adulto, ela já vai ter uma carga muito pesada. Ela vai ter filhos, ela vai ter responsabilidades, ela vai ter uma família para cuidar, muitas das vezes. Ela vai ter um emprego, então ela não vai ter muito tempo para se dedicar e já perdeu muito tempo na vida deixando de fazer aquilo que realmente ela tinha dom, ela tinha aptidões, ela não se descobriu e ela foi trabalhar em qualquer coisa, né? Então ela não visa seus verdadeiros dons, ela visa o dinheiro, que muitas das vezes é pouco, por falta de qualificação profissional, né? A gente sabe que quanto menos estudo e quanto mais se trabalha, mais o serviço é pesado, é difícil, menos se ganha, né? Que devia ser o contrário, né? Mas infelizmente a nossa realidade é assim. Então, pessoas que trabalham pesado, duro, sofrendo, debaixo de sol, de chuva, ganha menos. Porque se julga que tem mais valor quem trabalha com intelectual, né? Eu não sei se isso é justo, se isso é certo, mas é assim que acontece. Então, mas geralmente as pessoas são pessoas muito sofridas, né? E aí, quando a pessoa cresce e vê o tanto que o ensino, a escola faz falta, o tanto que foi errado ela abandonar a escola e lá no futuro não teve boas oportunidades por isso, ela volta, né? Então, entra a EJA, né? Mas só que fica muito difícil, como eu disse, ela já tem uma carga bem pesada. Muitas das vezes até acaba desistindo novamente, aprende o básico, faz um curso profissionalizante e só. Também, né, vemos as diferenças sociais. Então, eu acho muito errado as diferenças, né? Todos tinham que ter as mesmas
oportunidades, mas sabemos que na nossa sociedade isso não acontece. Todas as pessoas têm sonhos, todas as pessoas têm dons. O que faltam são oportunidades. O varredor de rua, não desmerecendo o varredor de rua, que é um trabalho digno e necessário para toda a sociedade. Mas com certeza ele tem sonhos, ele tem outras habilidades. Então, né, concluindo, essas são uma das muitas diferenças, né, que existe na nossa sociedade, que a criança filha de pais que têm condições, a criança de filhos que têm poucas condições. Muitas das vezes o ciclo se repete. Pais não tiveram muitos estudos, filhos também com poucos estudos. Mas existe pessoas que quebram esses padrões. Por último, eu quero deixar o pensamento de Karl Marx. Sua análise e crítica social que reconhecia uma divisão de classes sociais e a exploração de uma classe privilegiada, detentora dos meios de produção, sobre uma classe dominada. Então, Karl Marx, naquele tempo, ele já observava isso, que tinha uma classe privilegiada. Então, nós vemos que essa classe privilegiada, ela é menor que essa outra classe que é dominada. Só, mesmo sendo menor, essa classe domina a classe maior. Então, a gente vê isso na nossa sociedade, essa classe dominante e essa classe dominada. Então, as dominadas são em maioria, infelizmente. O conjunto de seus conceitos importantes compõe o que Marx determinou do materialismo histórico dialético, um método de análise social e histórico baseado na luta de classes. Então, por isso que existe as lutas de classes, porque existe a classe dominante e a classe dominada, né? Então, se não existisse as lutas, a sociedade não teria melhorado pelo menos um pouco, né? Então, a classe dominada tem hora que se revolta e consegue adquirir os seus direitos, que a classe dominante quer tirar os seus direitos. Marx e Engels afirmam que a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. Então, o mundo tem muitas histórias, muita luta. Se hoje nós temos alguns direitos, é porque nossos antepassados lutaram para que hoje nós desfrutem dos direitos. Então, quando a pessoa ela tem pouca instrução, ela não conhece seus direitos e ela fica vulnerável para ser dominada. Então, não é do interesse da classe dominante que a classe dominada conheça seus direitos para poder dominá-las. Isso acontece. Essa frase icônica representa o cerne do que é o marxismo. Então, Marx, ele analisava essas diferenças de classe. Então, este é o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tchau!